Bobo. Você é bobo. 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 Essa palavra tem hoje um sentido, um significado pejorativo, um significado negativo de uma pessoa que não é dotada de inteligência comum. Está abaixo da inteligência comum, tal qual um idiota. Mas o chamado bobo da corte não era um simples tolo, como às vezes diziam na Idade Média. O significado de bobo da corte indica um personagem engraçado, uma pessoa que era contratada para trazer diversão à monarquia, ao rei e à rainha, à nobreza. O bobo da corte estava sempre presente na corte, bem como no teatro popular. Esse indivíduo que trabalhava junto do rei e da rainha era considerado muitas vezes como desagradável, mas cômico, engraçado. Dessa forma, ele era como um funcionário da monarquia, e somente ele tinha o direito de criticar vícios e características da sociedade, além de criticar até os patrões, sem correr risco de ser punido. Mas claro, ele tinha que ser engraçado, tinha que chamar a atenção. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o bobo da corte era um plebeu pago para entreter a nobreza e a realeza. Não era uma pessoa louca ou com problemas físicos. O bobo da corte tinha diversas habilidades, tais como fazer malabarismos, tocar instrumentos, declamar poesias, dançar e até comunicar-se através de mímicas. Era uma pessoa talentosa, sabia e tinha sensibilidade para trazer entretenimento aos outros. Além disso, o bobo da corte usava uniformes coloridos, espalhafatosos, chapéus bizarros com guizos amarrados. É curioso afirmar que, graças à sua caracterização ou à sua característica, houve a criação da 13ª carta do baralho, o Coringa. Personagem também em filmes e em histórias em quadrinhos, por ser o inimigo do Batman. O bobo da corte era sustentado juntamente com outros artistas, tais como poetas, pintores e músicos. Este personagem, este profissional, é então muitas vezes conhecido como o tolo, o bobo, o malandro, o trocista, o blefista, o trocadilhista, o animador, o palhaço, o travesso, o troteador, o comediante. William Shakespeare, o monstruoso poeta e dramaturgo inglês, destacou o bobo da corte como um personagem de grande importância em suas obras O Rei Lear e A Noite de Reis, onde ele era o personagem mais esperto da trama. Tudo indica que eram os melhores comediantes da sua época, a Idade Média. O palhaço, o malandro, o comediante, as crianças pequenas com sua espontaneidade e alegria, e todos aqueles que incorporam o desejo de bancar o bobo e apenas bancar o bobo, estão se apropriando do arquétipo do bobo da corte. O bobo da corte ama a alegria do humor, da propaganda e do marketing. Ele não se intimida com mudanças radicais, abruptas e disruptivas no mercado. Ao contrário, isso o agrada. Significa que regras estabelecidas serão quebradas. O arquétipo do bobo da corte nos ajuda a nunca esquecer do bom humor e a manter as campanhas de comunicação em constante renovação, de modo a ainda conseguir a atenção dos consumidores nesses tempos de milhares de distrações e notificações diárias. O bobo da corte, o infrator de regras, tem uma história longa e honrosa. Os reis medievais tinham um bobo que não só divertia
a todos na corte, mas era capaz de dizer verdades inconvenientes ao próprio rei, coisas que outros seriam executados por dizer. A Rede Globo, que poderia muito bem se chamar Rede Bobo, ajudou a eleger o Collor e depois ajudou a tirar o Collor, junto com o Congresso Nacional. A Rede Globo ajudou a eleger o Fernando Henrique e depois ajudou o sucessor do Fernando Henrique a não se eleger. A Rede Globo ajudou a eleger o Lula e a Dilma e depois ajudou o Congresso Nacional a tirar a Dilma e prendeu o Lula com uma forcinha do grande juiz federal Sérgio Moro. Aqueles que pensaram que este joguete de bobo da corte seria diferente com o Bolsonaro se enganaram brutalmente, porque a Globo iria bater o tempo todo em Bolsonaro depois de elegê-lo com a ajuda do grande juiz Sérgio Moro. Se enganaram porque a Globo não iria tirar o Bolsonaro sem antes extorquí-lo, como percebe-se, o Bolsonaro começou a campanha presidencial de 2022 antecipadamente, muito antes dos demais candidatos, na Rede Globo. Aquele Bolsonaro que não precisava da Globo e apostava no Facebook, no Twitter, no YouTube, no WhatsApp, na nova era anunciada por Steve Bannon, não existe mais. Pois a Globo é o quarto poder no Brasil. Ela faz parte de uma estrutura de mercado chamada de oligopólio, onde poucas empresas dominam um determinado setor de produtos ou serviços, como é o caso da Vivo, da Claro, da TIM e da Oi, por exemplo, que dominaram o serviço de telefonia móvel no Brasil. A Oi, esta última inclusive, foi recentemente comprada pelas outras três. No começo do governo Bolsonaro, 3 empresas do mesmo setor da Globo, deste oligopólio, se uniram com o intuito de quebrar a hegemonia, o domínio da Globo. Bandeirantes, Record, SBT uniram forças junto com o próprio presidente Bolsonaro com tal intuito de derrubar a Globo. Mas a Globo é uma multinacional. Ela está instalada em vários países, 130 países mais ou menos, em 4 continentes: América, África, Ásia e Oceania. E o Globoplay chega até a Europa. A Globo não sobrevive apenas das chamadas verbas governamentais que foram cortadas pelo governo Bolsonaro. As multinacionais surgem num determinado país e se espalham para várias nações e se tornam tão poderosas, que se voltam contra o próprio governo de seu país de origem. A Rede Globo surgiu no contexto do governo militar, quando este governo precisava de uma emissora de comunicação que tivesse um alcance gigantesco. Era a máquina de propaganda perfeita do governo militar. Era uma das estrelas frias que forneciam para os militares um brilho de aluguel, tal qual um bobo da corte. Os militares talvez não perceberam o poder titânico que estavam criando. O fato é, a Globo não vai cair diante de qualquer governo ou diante de qualquer nova era que surgir, pois a Globo está mostrando uma capacidade de mutação terrível, inclusive na pandemia, onde os seus artistas não podiam gravar. Essa é uma das características do capitalismo, a teoria da destruição criativa, demonstrada pelo economista Jules Schumpeter em seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia,
onde ele expõe que quem se adapta a um meio, às mudanças, sobrevive, e quem não se adapta, morre. Morre num sistema de mercado, onde só os mais fortes vencem, considerados mais aptos, mais inteligentes. Melhor dizendo, é o chamado darwinismo social. E se a Globo perdesse uma queda de braço para o Bolsonaro, ela não iria morrer, pois se o Bolsonaro fechasse a Globo aqui, ela continuaria em outros países, 130 países mais ou menos. E uma hora o Bolsonaro iria cair, como os militares de 1964 que levaram 20 anos no poder e caíram, mas a Globo continuou. E se a Globo perder uma queda de braço para o Lula, como visivelmente já está perdendo, isso não fede nem cheira para a Globo, pois Lula não precisa fechar a Globo aqui para esconder os erros de seu governo. Ele sabe como jogar o jogo político com a imprensa, como ele tem demonstrado nos últimos tempos. Diferentemente do Hugo Chávez, por exemplo, que fechou a principal emissora de TV da Venezuela. Obviamente que para Lula a Globo também não fede nem cheira, não mais, como estamos vendo nesses momentos que antecedem a eleição presidencial de 2022. Isto nos leva a vislumbrar a uma nova era, talvez, nessa relação imprensa versus governo no Brasil. Pois se Lula ganhar a eleição, se Lula ganhar sem a ajuda da Globo, como não aconteceu nos 5 presidentes eleitos democraticamente que tivemos depois do governo militar, e Lula vindo de uma prisão arquitetada maquiavelicamente pela imprensa, pela Globo e pelo grande juiz Sérgio Moro, então, no mínimo, a Globo e a imprensa em geral terá que ser o mais imparcial possível. E não apenas buzinar o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia para incriminar qualquer político de alto escalão. Caso contrário, pode perder o status de ser comparada a uma verdadeira imprensa, como é o The New York Times e o The Washington Post, por exemplo. Caso contrário, continuará sendo ainda apenas o bobo da corte.